vamos para a demonstração prática desse método, né? Aqui eu peguei como exemplo a EDO dy dx é igual a x menos y, com o valor inicial o y de 0 é igual a 1. Então, a função de solução dessa equação vai começar no ponto 0 e 1. Além disso, para utilizar o método de Euler, eu tenho que definir um valor de passo. No caso, eu defini o valor de 0,5, que quer dizer que eu vou ter segmentos de reta partindo de 0, que vão até meio, outro segmento que vai partir de meio até 1, e assim em diante, quantas iterações eu quiser. Usando métodos para resolução de EDO, facilmente a gente consegue concluir que a solução dessa equação diferencial seria essa aqui. Y é igual a x menos 1 mais alguma constante vezes n menos x. Isso indica que a curva de solução dessa EDO, a família de curvas dessa EDO, é uma função constantemente crescente. E, bom, utilizando o método de Euler, a gente vai conseguir verificar isso. Agora, para de fato começar esse método, começamos preenchendo uma tabela. No caso aqui eu já preenchi, mas os valores iniciais seriam só da primeira linha. No x, a gente coloca o valor inicial de x, no y também, e aqui x menos y seria a inclinação da curva nesse ponto, no caso que é dada por x menos y. Nesse caso, x menos y seria 0 menos 1, que é igual a menos 1. Isso vai nos indicar que a reta que parte do ponto 0, 1 vai ter inclinação menos 1, ou seja, aqui no gráfico ela cairia para baixo aqui. Tá bom, para a gente achar essa reta, a gente vai, aqui na segunda iteração, o valor de passo sempre vai ser incrementado de acordo com ΔX, ou seja, se x começa em 0, a segunda iteração vai chegar em x igual a meio. O valor de y ele vai ser tal que ele satisfaça essa equação aqui. Então, o próximo valor vai depender do valor anterior, ou seja, vai depender de 1, mais o passo multiplicado pela derivada nesse ponto. No caso, y0 seria igual a 1, ΔX é sempre igual a meio, e dy dx é o último valor da inclinação calculada, que seria menos 1. Fazendo as contas, a gente conclui que o próximo valor de y seria igual a meio. Ou seja, o próximo ponto que a gente encontrou seria meio e meio, que está mais ou menos aqui. Aqui a gente já observa que temos uma reta com inclinação menos 1, justamente do jeito que a gente esperava. Agora, para a próxima iteração, temos que calcular a EDO nesse ponto, que é igual a 0. Uma inclinação igual a 0, você sabe que a função nesse ponto não vai variar, ou seja, teríamos uma reta paralela ao eixo x. Para concluir isso por forma de cálculos, a gente incrementa o valor de x em meio, que é o valor do passo. O valor de y, mais uma vez usando essa fórmula, seria o valor anterior, que é meio, mais ΔX, que sempre é meio, vezes a derivada naquele ponto, que seria 0 nesse caso. Então a gente fica só com o valor de meio. Ou seja, o próximo ponto dessa aproximação com o método de Euler seria o ponto 1,5. Que estaria mais ou menos aqui. E como você pode ver, para esse segmento de reta, houve uma constância nessa aproximação. Ela não variou. Continuando com essas iterações, você pode fazer quantas iterações você quiser, até você conseguir achar uma aproximação do jeito que você queira, né? Bom, aqui eu plotei apenas 5 pontos, porque o processo manual é um pouco cansativo. E aqui concluímos o seguinte, temos uma curva que começa
caindo, mas a partir de certo ponto ela vai ter um crescimento constante. Ela sempre vai crescer cada vez mais, que é o comportamento que a gente esperava aqui nessa nossa DO. O método Runge-Kutta clássico é um método numérico de quarta ordem de resolução de equações diferenciais, o que significa que é, em geral, 3 ordens de grandeza mais preciso do que, por exemplo, o método de Euler. Veremos mais adiante onde notamos essa diferença na precisão. Rapidamente, o método de Euler utilizava a derivada no ponto para estimar o valor da função na próxima iteração. Essa aproximação é muitas vezes ineficiente e rudimentar para problemas do dia a dia, mesmo caso resolvêssemos extrair o máximo possível do método de Euler. O método mostrado a seguir, o método Runge-Kutta, também utiliza retas para estimar o valor da função. Porém, o cálculo é feito com uma média ponderada em cima das retas k1, k2, k3 e k4. Dessa forma, o Runge-Kutta oferece muito mais precisão e eficiência na aproximação de valores de equações. O funcionamento desse algoritmo consiste em, dado um problema de valor inicial, ou seja, x0, y0, assumir um acréscimo h e estimar valores da solução por meio de recorrência. A recorrência ocorre aqui, ó. O y1 depende do y0, assim como o y2 vai depender do y1, o y3 vai depender do y2. Além disso, é necessário pré-definir o tamanho do acréscimo, o h, a que damos o nome de passo. A fórmula do método, aqui, e vamos mostrar um exemplo. A equação diferencial de primeira ordem dy sobre dx igual a 3x² y, cujas condições iniciais são x0 igual a 1, y0 igual a 2, e o passo h igual a 0,1, são aplicados direto na fórmula. E as retas k1, k2, k3 e k4 são definidas dessa maneira. K1 é calculada direto na derivada no ponto, 3 vezes x0 ao quadrado, y, que é 2, ou seja, 6. Para as retas seguintes, k2, k3 e k4, utilizaremos as retas anteriores, ou seja, para k2 utiliza-se a reta k1, para k3 utiliza-se a reta k2 e para k4 utiliza-se a reta k3. Também são utilizados o valor inicial x0 e y0 em cada uma dessas retas. X0 e y0. E a partir desses valores, desses cálculos das retas de k1 a k4, estimamos o valor de y a partir dessa fórmula. E chegando ao valor de y1 de 2,7845. x1 é 1,1 porque é x0 igual a 1 mais o passo 0,1. Observe que esse valor encontrado, 2,7845, é muito próximo do valor real da equação nesse ponto, que demonstra a eficácia do método Runge-Kutta. Observe, atente para as casas de precisão. E aqui em laranja temos o valor da aproximação do método de Euler para essas condições iniciais. Veja que dista muito
tanto do valor real quanto do valor encontrado pelo método Runge-Kutta. E para exemplificar ainda mais essa diferença na eficácia, temos aqui uma tabela encontrada no livro Boyce de equações diferenciais, em que temos aqui um método de Euler aprimorado, cujo passo é 0,025, e aqui temos exemplos de aproximação utilizando o método Runge-Kutta. Podemos observar que esse passo aqui, central do método do Runge-Kutta, ele é 4 vezes maior do que o valor encontrado no método de Euler aprimorado. Ou seja, aqui deveríamos encontrar uma precisão menor, pois estamos dando passos maiores. Só que, observando os valores encontrados pelos métodos, não verificamos isso, pois o método de Euler, mesmo aprimorado, ele ainda é muito ineficiente perto do método Runge-Kutta. O método Runge-Kutta, com um passo de 0,1, chega muito próximo do valor exato da equação diferencial, do valor da equação diferencial, o que demonstra que o método Runge-Kutta é muito mais indicado para aproximação como um método numérico em geral para aproximação de valores de equação diferencial de primeira ordem.